Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre economia e estatística do mercado imobiliário. Nosso convidado, Celso Petrucci, economista, chefe do Secov São Paulo. Obrigado pela presença, Celso. Prazer. Tá faz tempo tentando trazer você aqui hoje. É um prazer. Deu certo, né? Foi um brinde aí para nós e para os nossos telespectadores, viu? Obrigado. Obrigado. Celso, há quantos anos você está no Secov? Qual a importância desse trabalho desenvolvido pelo setor, principalmente na parte de economia e estatísticas da entidade? E eu queria também que você explicasse antes o que é o Secov. Tá. O Secov é uma entidade patronal que representa todos os segmentos da cadeia imobiliária, né? Desde a área o segmento de loteamento, passando pela incorporação, passando pela administração de imóveis, pela locação de imóveis, as empresas de comercialização, as imobiliárias, né? O Secov é o maior sindicato patronal que nós temos na América Latina. Nossa. Nós representamos 93 mil empresas no estado de São Paulo. Nossa. E apesar de ter essa representatividade, nós temos lá em torno de 1.600, 1.700 associados, principalmente nas áreas de incorporação e loteamento, comercialização e administração de imóveis. Pessoa física também? Pessoa física, nós temos alguns sócios técnicos, advogados, ou seja, são sócios técnicos aqueles que têm todas as vantagens de se associar ao Secov, mas que não têm o direito a voto. Tá? Né? Eu conheci o Secov em 1979, eu ainda era muito jovem, né? E eu trabalhava na Caixa Econômica do Estado de São Paulo, que hoje nem existe mais, é o Banco do Brasil, né? que incorporou a Caixa. E eu conheci o Dr. Romeu Chap, que na época ele era o presidente do Secov. Lembro. Né? Quando eu saí da Caixa em 1984, 85, eu fui trabalhar numa incorporadora de imóveis. E depois eu abri a minha empresa de vendas. Então, eu sou associado do Secov desde 1986. E em 2000, né, devido ao trabalho que a gente vinha fazendo, o Secov resolveu me contratar como diretor executivo, né? A minha especialidade é o financiamento imobiliário, né? E eu estou lá no Secov desde o ano 2000. A partir de 2007 eu assumi o que para nós lá é um dos departamentos mais importantes do Secov, que é o Departamento de Economia e Estatística, né? E que você perguntou por que é importante esse tipo de... A nossa atividade, ela é uma atividade que envolve muito risco, né? Diz um dos maiores empresários que eu conheci na minha vida, está vivo ainda, graças a Deus, o Eli Hor, que conheço também. Nem conheço a Cirela... só por videoconferência, eu conheço. É um professor, né? É um professor. Nem a Cirela, que é uma empresa daquele porte, uma empresa com aquela estrutura, ela acerta 10 em 10 empreendimentos, entendeu? Então, a atividade de incorporação imobiliária, principalmente, ela tem que ter muito conhecimento,
ter muitos dados para poder trabalhar, né? E o Secov tem feito um papel fundamental nisso. Nós temos a pesquisa mais acreditada do país, né, que a gente faz todos os meses. Ela já vem desde os anos 80, mas numa metodologia muito interessante desde 2004. Né? E como lá tudo é grande em São Paulo, que é, né, a Nova York aqui, a Nova York é em São Paulo. Né? Ainda mais nesse momento que não é nem um prédio a cada quadra, são 2 a cada quadra. Eu nunca vi. Cada quarteirão tem 2 prédios em São Paulo. Eu nunca vi São Paulo desse jeito. Eu estava conversando com o Ricardo, né? O mercado imobiliário de São Paulo, ele é um mercado que até os anos de 2012, 2013, ele era um mercado de 30 mil unidades por ano. Né? Depois ele passou a ser um mercado de 60 mil unidades por ano. E agora com Minha Casa Minha Vida, né, com o programa de governo e com os benefícios que trouxe a Prefeitura de São Paulo, ele é um mercado de 90 mil unidades por ano. 3 mais. Né? Este ano, né, de janeiro a julho, nós acumulamos lá 89 mil unidades vendidas e 88 mil unidades lançadas nos últimos 12 meses. Tá? Espetáculo. Para se ter ideia, né, o mercado aqui de Santos, que eu conheço um pouco, né, não conheço muito, mas que também a gente atualiza a pesquisa, é um mercado aí de 10, 11, 12 mil unidades por ano, da cidade de Santos. Né? Baixada Santista um pouco mais. Né? Muito bom. Celso, quem pode ter acesso a esses dados, essas pesquisas que você falou, esses relatórios, né, elaborados por Secov, qual a abrangência, periodicidade é todo mês, é isso ou não? Cada 3 meses, né, desses estudos. Então vamos lá. Esses dados, quem pode ter acesso e qual a abrangência, né, se é todo o estado de São Paulo e se é todo mês, se é periodicidade. Então vamos lá. Vamos devagarinho que o acesso é público. Né? www.secov.com.br, né? Tem uma área lá de pesquisas e índices e o público, a sociedade, a universidade usa muito, a academia usa muito, vai ter acesso a relatórios mensais da cidade de São Paulo, trimestrais de 41 mercados do interior de São Paulo, inclusive a Baixada Santista, trimestrais de um indicador nacional que a gente faz a curadoria, que pega 211 mercados, vai ver questões do GRAPOAB, vai ver questões de aprovação de projeto, vai ver questões de como anda o mercado de loteamento, ou seja, vai ter bastante informação em todos os segmentos do mercado imobiliário. Anualmente, já pelo 8º ano, a gente lança um anuário do ano anterior, que é muito utilizado, principalmente pela academia, mas que, mais uma vez, eu lembro, tem que ser lido pelo incorporador, pelo pessoal de inteligência de mercado das incorporadoras, sempre no sentido de mitigar risco. Né? Falei de 90 mil unidades, então você tem bairros que são extremamente, estão adensando sobremaneira em São Paulo, né? Moema, Itaim, Vila Mariana, Perdizes, né? E você tem bairros que têm menos lançamento e menos vendas. Né? Então é interessante que o incorporador que opera na cidade de São Paulo, como aqui em Santos também, ele conheça os dados que estão acontecendo em termos macro na cidade e em termos micro na região que ele pretende lançar um produto. É para isso que a gente tenta transmitir algum conhecimento. Até para ver uma tendência durante os anos, né? Porque o nosso produto às vezes demora 5 anos até a decisão de comprar o terreno, negociar o terreno, pré-estudo, aprovação, execução. Mas é uma tendência que se tem naquele momento, aquele quadro que vem vindo durante os anos, que dá uma segurança para você poder investir em uma determinada área. Hoje eu acho que não tem condições de você investir 100 milhões no empreendimento sem saber o que pode acontecer. Pelo menos o que vem acontecendo é a tendência futura. Né? Além disso tudo, somado ao macro, ao Brasil, à política. Eu lembro uma coisa, né? Eu acompanhei muito aqui com o pessoal de Santos o crescimento que o mercado estava tendo em 2010, por conta do petróleo, por conta da bacia, por conta da Petrobras, né? Começou na Imigrantes, depois da Imigrantes já veio a Petrobras. Aí nós vimos o mercado aqui dar uma explodida, um monte de lançamento de prédios comerciais, um monte de lançamento.
e depois, passado 1, 2, 3 anos, aí você vê o negócio refluir. Ou seja, você precisa estar muito ligado, né? A incorporação imobiliária não admite erros. Isso é fato, né? Não é isso, é pesquisa, é fato que aconteceu de verdade. Não é previsão, foi... Eu vou te dizer mais, só depois você... Espero que você não perca o raciocínio. Quem comprou um empreendimento, por exemplo, um empreendimento nosso, na pandemia, fez exatamente em setembro, agosto, setembro, faz 4 anos, teve 100% de lucro. Isso. E não é 100% ou mais. 80% é o mínimo a 100%. E isso é fundamental para o nosso mercado. Quer dizer, o nosso mercado é muito importante que isso aconteça. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu comprei um imóvel da sua companhia há 4 anos atrás, paguei 30%, 40%, 50% desse imóvel quando eu vou fazer o financiamento ou pagar a parcela final. Eu tenho que ter uma sensação que eu fiz um bom negócio, entendeu? Né? Para que não haja mais períodos como nós tivemos em 2014, 15, 16, com a questão dos distratos, né? Que aconteceu o inverso. Como o país entrou no pior período econômico que nós já tivemos nos últimos 100 anos, as pessoas que compraram imóvel falavam o seguinte, eu não vou querer um imóvel porque o imóvel hoje está custando menos do que quando eu comprei, né? Nós passamos por um período em São Paulo de valorização, eu tenho certeza que aqui em Santos também, né? Esse exemplo que você acabou de dar. E você me perguntou sobre o mercado de São Paulo, o que a gente está esperando para os próximos, para o segmento do mercado, né? Na segunda e terça, né, dessa semana, nós fizemos a convenção Secov, né? E recebemos lá a vice-presidente de habitação da Caixa, recebemos o diretor de normas do Banco Central, diversas autoridades, o governador, o prefeito. E eu fiz um painel onde eu falei sobre o mercado de São Paulo e um consultor, né, uma empresa de inteligência imobiliária, que trabalha aqui para Santos também, falou sobre o mercado nacional. Não existe no radar nenhum fator que diga que o mercado daqui para frente vai mudar essa tendência de crescimento. Não existe isso no radar. Isso é muito bom. Tá? Essa é muito boa informação. Nós não vemos isso, né? Aí eu sei que uma das coisas que você vai querer saber aqui é a questão da taxa de juros. Nem a taxa de juros que está no patamar que está... Isso é que impressiona, né? Diminuiu o movimento, né? Vou te dar um dado. Os bancos, no início do ano, eles achavam que a poupança ia financiar 150 bilhões durante esse ano. Porque a poupança está perdendo, a poupança está acabando, a poupança está esgotando. Não é isso que você ouve? Saiu agora um dado que chama Data ABCIP. Eles já financiaram 100 bilhões de janeiro a julho desse ano. Então, se a gente pegar o que eles fizeram de janeiro a julho, anualizar, vai dar 170 bilhões. A taxa de juros está alta? Não. A taxa de juros está como esteve desde que foi criado o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, em 1964, o Fundo de Garantia em 1966, a taxa está em 2 dígitos e nós nunca tivemos taxa abaixo de 2 dígitos. Só tivemos nesse período que a Selic, artificialmente, chegou a 2%. Ela começou a cair e chegou até 2%. Que não é o natural e o normal, né? É uma exceção se enorme. você pegar a história do Brasil, desde quando se tem taxa básica, foi a única vez que a taxa ficou tão baixa, né? Então, nós já estamos acostumados, né? E isso faz parte da lei que rege o sistema financeiro de habitação, que os financiamentos vão ficar aí entre 10%, 10,5%, mais TR, né? E a gente tem que levantar a mão para o céu de ter um fundo que é um exemplo de administração, um exemplo que serve para todos os países do mundo. O México teve aqui para ver o modelo, a Colômbia, o Chile, todo mundo vem ver como é que funciona aqui o Fundo de Garantia, que esse ano vai aplicar só em habitação 130 bilhões de reais. Né? Apesar de todos os ataques que ele sofre, apesar do saque aniversário, apesar de erros do governo, né,
o Fundo de Garantia tem sido um porto seguro para todo brasileiro que quer comprar sua casa própria. Bom, a gente vai para o intervalo, vou te interromper, depois a gente vai voltar, já que nós estamos falando disso, desse fundo, a gente vai falar de habitação popular, que agora chama econômico, logo depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre economia e estatística do mercado imobiliário. Nosso convidado, Celso Petrucci, economista, chefe do Secov São Paulo. Como ele estava falando aqui no break, falar um pouquinho sobre empreendimentos econômicos, voltado principalmente para a classe menos favorecida, né? Como eles estão impactando o mercado e impactando positivamente o mercado imobiliário do estado de São Paulo e do Brasil, podemos dizer, mas do estado de São Paulo principalmente. Eu gosto muito dessa pergunta, né? A criação do programa Minha Casa Minha Vida, que ela vem lá do governo Lula II, né? Ela foi uma atitude anticíclica, aquela crise que nós tivemos lá no Lehman Brothers, a crise das hipotecas, e foi uma forma que o Brasil fez para poder não haver uma derrocada na economia. Se mostrou nesses últimos anos, ele vem de 2009 e nós estamos em 2024. São 15 anos de acertos, tá? O programa Minha Casa Minha Vida esse ano vai financiar 600 mil unidades no país, com uma taxa de juros que varia de 4,5% para as famílias menos favorecidas a 8,16% para aquelas famílias que têm renda familiar entre R$ 4.800 e R$ 8.000. Esse programa, por exemplo, ele está mudando o cenário em São Paulo, né? Antigamente em São Paulo, Barros, você só fazia habitação de interesse social na franja da cidade. Com a possibilidade que tem hoje, os recursos do Fundo de Garantia, e com a política urbana implementada pela Prefeitura, nós estamos trazendo essas famílias, a partir de 2.500, 3.500, 4.500 de renda, nós estamos trazendo para dentro da cidade, aonde existe toda a infraestrutura. Existem hospitais, existem escolas, existem universidades, existe saneamento, mobilidade. Quer dizer, nós estamos conseguindo com esse programa Minha Casa Minha Vida trazer a população mais para próximo do centro, né? A gente não pode esquecer que o São Paulo ele tem a população de 3 Uruguais, tá? Né? E todo dia um uruguai sai da periferia e vai para o centro de São Paulo. Todo dia, ele vai e volta, né? Então, o acerto desse programa... E nós, empresários, nós conseguimos uma coisa que eu acho fundamental. Todos os governantes que mudaram durante todos esses 15 anos, eles não tiveram coragem de mexer no programa. Ainda bem, né? E não há uma pessoa com coragem para entrar na presidência da República e mexer no programa. Porque é um programa que atende quem realmente precisa do imóvel. As pessoas, às vezes, que vivem em situação de risco, lugares horríveis. Isso. É dignidade da população. É um programa que eu mais gosto, tanto que meu grupo fundou uma outra empresa que está trabalhando com esse segmento, porque a gente sentiu aqui uma lacuna em Santos. É até ganha menos, mas você gira e cumpre a sua obrigação social até. E vou te falar uma coisa, né? Nós estamos fazendo apartamentos em São Paulo, são apartamentos de 37, 40 metros, 42, e todo mundo critica, fala, mas o apartamento é muito pequeno. Fala, gente, vai ver onde essa pessoa morava. Ela morava numa área de risco, ela morava numa comunidade, né? Morava num cômodo, não tinha lugar para educar o filho, não tinha lugar com segurança, não tinha lugar com infraestrutura, com água, esgoto. O apartamento é do mesmo tamanho ou maior. Você está trazendo ele para dentro de um empreendimento que tem tudo, né? Não tem esses itens de lazer que tem os apartamentos de médio e alto padrão, mas que oferecem tudo. Mas tem dignidade. Principalmente. E agora vai melhorar mais ainda, já emendando, o programa não é tão longo, e a gente tem muita coisa para te explorar aqui, para te perguntar, e vai melhorar mais ainda, porque parece que parte daquela população classe média baixa
vai poder ser incluída nesse projeto no futuro. Então, pensando em ampliar Minha Casa e Minha Vida para uma renda um pouco maior. Eu para terminar, né, que é questão do tempo, eu diria o seguinte para você. Tanto o Fundo de Garantia como a Caderneta de Poupança, eles estão fazendo um papel muito interessante no país. Esse ano nós vamos ter 170 bilhões de financiamento do SBPE, da poupança, e 130 do Fundo de Garantia. 300. São 300 bilhões. Ah, Celso, tem condições de o ano que vem ser mais do que isso? Não, não tem condições. Porém, nós estamos com uma oportunidade grande, e isso está sendo preenchido pelo mercado de capitais, de trazer recursos através de certificados de recebíveis imobiliários, através de letras de crédito imobiliário, através de fundos de investimento imobiliário, que vai permitir que o mercado continue crescendo. E vamos preservar esses 300 bilhões para quem mais necessita. Quem necessita? É Sua Excelência o comprador, né? É muito bom a gente ter financiamento a um custo mais baixo, mas o que nós temos que lutar e trabalhar todos juntos é para que a gente tenha taxa de juros que caiba no bolso da população, porque é ela que é a nossa cliente e ela que dá a pujança para esse nosso mercado. Tá? É isso mesmo, sem contar, né, na nossa cadeia, que aí daria outro programa para falar o tamanho da cadeia. Bom, nós temos 2 minutos, ainda dá para a gente fazer algumas perguntas. Você acredita nessa tendência, pelos números, né, desse crescimento imobiliário em São Paulo? Eu queria também que você faça um pouquinho de Santos. Tudo mostra que vai continuar crescendo, que nem você comentou. Então, eu queria saber, primeiro, você acredita no presente e no futuro do mercado imobiliário de São Paulo? E queria que você falasse um pouquinho, que você não conhece muito, de Santos, se segue a mesma tendência de São Paulo. Temos um minutinho e pouquinho, dá? Eu acompanho o mercado de Santos não faz tanto tempo, mas já uma década aí. Eu acho que Santos tem um mercado... Primeiro, Santos sofre de um problema que nós sofremos em São Paulo, é a escassez de terreno. Então, isso se torna muito complicado para o mercado de médio e alto padrão, né? Mas é uma cidade que tem todos os requisitos para oferecer apartamentos de médio e alto padrão, né? Eu gosto muito da cidade, né? Meu pai, antes de falecer, trabalhou aqui na cidade. Eu procuro sempre estar aqui em Santos e eu acho que o mercado imobiliário de Santos, né, que hoje comercializa aí em torno de 10 a 12 mil unidades por ano, eu estou falando do mercado de apartamentos verticais, tem condições de crescer sim, né? Ele tem mais condições de crescer no médio e alto padrão do que nos empreendimentos econômicos, né? Mas é um mercado bastante saudável, é um mercado bastante ativo e Santos, pela qualidade de vida que ela oferece, eu tenho a impressão que o mercado imobiliário aqui vai ser muito... ele tem longevidade para crescimento nos próximos anos. Tá? Senhora, daria mais outro programa, quero demais agradecer a sua presença aqui. Há muito tempo a gente vem querendo que você participasse do programa. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho brilhante aí frente ao Secov, tá bom? Muito obrigado a você e a todos os espectadores da TV Santa Cecília. Isso aí. Bom, então, quero agradecer a nossa audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.